Sou um jovem adulto do sul do país. Prefiro não identificar o meu nome. O relato que conto é incrivelmente sincero. Conheci uma pessoa que me fez perder a linha, que me afastou dos amigos, me destruiu psicologicamente, emocionalmente e insiste em me perseguir, me impedindo de conhecer outras mulheres. Eu digo e afirmo, se ela é border ou mitomaníaca, esquizofrênica, eu não sei. Quando o conheci, eu estava em uma das melhores fases da minha vida. Trabalho novo, conhecendo novos amigos, diversas mulheres e estava prestes a comprar meu primeiro carro. Foi em uma festa bastante alternativa da minha cidade. Eu só me lembro de ir para a festa e beber muito com os amigos e acordar no outro dia em casa. Eu realmente me lembrava de poucos detalhes. Ao sair à tarde com meus mesmos amigos que estavam na festa, ela entrou em contato com um deles via rede social e disse que nos viu na festa e queria muito conhecer o cara que estava com ele, de jaqueta camuflada, no caso eu, e se ele poderia passar o meu contato. Aqui o primeiro sinal. Eu estava caindo de bêbado na festa, não conseguia falar, mal conseguia caminhar nem nada, e mesmo assim a bela moça se interessou por mim, e eu nem sou bonito. Decidi então logo chamá-la para sair, ainda mais que isso seria no mínimo engraçado, afinal sou um homem hétero comum de classe média, e pelas redes sociais dela dava para ver que ela tinha cabelo curto, era feminista, bissexual e ativista de esquerda. Ela aceitou prontamente e então saímos para ir a um bar beber. Em um piscar de olhos, ela já havia me contado todos os detalhes da vida dela, sobre sua infância, sobre seus pais, seus irmãos, a relação com a sua faculdade. Ela também comentou que tinha depressão, mas ela sorria e se expressava como se estivesse incrivelmente alegre. Em seguida, me convidou para ir na casa dela transar. Na casa dela, seguimos conversando. Ela disse que uns amigos chegariam para jantar e depois eles iriam em uma festa e então precisamos nos apressar. O sexo foi intenso e sem camisinha. Ela nem fez questão que eu colocasse. Depois do sexo, ficamos, deitamos enquanto eu fumava um cigarro, tentando preservar aquele momento. Era como se já nos conhecêssemos há tempos. Rolava uma energia interessante entre nós. Os amigos dela chegaram na casa dela. Conversamos. Eles fumaram maconha. Ela me beijava e me mostrava para os amigos dela como um troféu. Ela me convidou para ir a uma festa com seus amigos. Como eu não tinha intenção de me envolver, decidi ir para casa. Outros sinais. Contar detalhes da vida para uma pessoa que acabou de conhecer. Sexo fácil, desprotegido. Tendência a pular etapas de um relacionamento. Seguimos nos vendo com certa frequência. Sempre transávamos intensamente. Às vezes, transávamos e ela simplesmente começava a chorar por horas. Depois me abraçava. Às vezes, eu chegava e ela já estava chorando. Ficava por horas chorando. Quando eu pensava em ir embora, ela me prendia com o sexo. Sempre quando chorava, contava histórias detalhadas sobre a vida dela, que teria se envolvido com um psicólogo quando era menor de idade, que o mesmo teria abusado dela várias vezes, tanto psicológica quanto sexualmente, que esse psicólogo às vezes a perseguia. Também contava que um ex-ficante de uma amiga a havia embebedado e a violado, quando essa amiga não estava na cidade. Havia um grito, um pedido de socorro, e como descrito por ela, todos os homens que teriam passado pela vida dela, nenhum prestava. Todos eram horripilantes de alguma forma. Ela sempre se colocava como perfeita. As pessoas ao seu redor sempre tratava de maneira binária, ou amava ou odiava, sem nenhum meio termo. O pedido de namoro veio por parte dela. Um dia, em uma época que ela estaria possivelmente grávida de mim, ela disse que não gostaria de passar aquilo e contar para as pessoas que estava grávida de um ficante, porque essa situação seria humilhante. O namoro fluiu às mil maravilhas. O sexo era intenso, ela era dedicada, atenciosa. Tínhamos total liberdade para sair um sem o outro. Cada um tinha sua rede social. Nem eu nem ela mexíamos no celular um do outro. Eu parecia viver em um pequeno paraíso. Umas semanas depois, em relação à gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo. Infelizmente, não sei se esse aborto foi real ou não, se foi forçado ou até mesmo, às vezes,
me questiono sobre a realidade dessa gravidez. Ao decorrer do relato, é possível perceber que ela mentia com frequência. O inferno começou quando ela começou a ter crises e necessitava de atenção extrema. Caso eu estivesse dormindo, precisava acordar e ir socorrê-la imediatamente. Crises intensas. Ela chorava muito, ora pelo gato dela ter desaparecido, ora ela colocava coisas mais graves em jogo, como o pai dela, que já possuía uma certa idade e precisava fazer uma cirurgia delicada. Tudo e qualquer artifício que ela precisava criar ou embutir no meio da nossa relação para se colocar em situações de risco, em situações de carência. E caso eu não parasse tudo o que estivesse fazendo para socorrê-la, eu era tratada como um marginal insensível. O inferno se agravou quando um dia ela teria me contado que o ex-psicólogo da adolescência dela estaria na cidade e estava a perseguindo. Nessa noite, ela sumiu. Eu apenas recebi uma mensagem de uma amiga dela dizendo que estava preocupada com ela, mas já havia a encontrado. Ela estaria com um, entre aspas, amigo misterioso. Eu achei estranho, mas me mantive resiliente. Futuramente, descobri que o psicólogo, entre aspas, psicopata, não estava atrás dela, e a amiga havia combinado aquilo para me testar. Receber essa informação foi algo tão doentio que eu soquei uma porta da casa e abri um buraco nela. Ela fez um escândalo, gritou, e eu também gritei. Tentei ir embora e ela me trancou na casa dela. Ainda fui taxado pela vizinhança de violento e descontrolado. No período em que ela estava em minha casa, enquanto fazia a papelada da sua mudança, a minha mãe descobriu que ela entrava no quarto e pegava roupas íntimas e de uso geral. Achei um sutiã da minha mãe dentro da mochila dela e segui investigando. Um dia, na casa dela, achei outro sutiã da minha mãe em cima de seu armário. Ela entrou no quarto enquanto eu olhava para o sutiã e começou a gritar, dizendo que eu estava mexendo em suas coisas. Armou uma incrível briga. Chegou a ligar para uma amiga para convencer que o sutiã era dela. A amiga entrou em contato comigo, dizendo para guardar, pois o sutiã seria sim dela. Ao mostrar a peça íntima para a minha mãe a dobrou e mostrou uma costura que ela mesma tinha feito e falou: "Eu tenho plena certeza que esse sutiã é meu. Eu o costurei bem aqui, mesma marca, mesmo tamanho." Sim, o sutiã era da minha mãe. Mesmo sabendo que isso poderia acontecer, ela ligou para uma amiga e conseguiu convencer que o sutiã era da amiga dela. Pedi que ela se retirasse porque eu precisaria pensar sobre o ocorrido. Então ela começou outra briga com direito a gritos, a bagunçar todo o meu quarto. Fomos brigando até o estacionamento. Ela insistia que o cartão era dela e a chave dela estavam também no meu quarto. Pedi que ela se retirasse, que eu precisaria pensar sobre o ocorrido. Então, ela começou outra briga, com direito a gritos, a bagunçar todo o meu quarto. Fomos brigando até o estacionamento. Ela insistia que o cartão dela e a chave dela estavam no meu quarto ou no meu carro e que eu estava escondendo aquilo para prendê-la. Ela bagunçou o meu carro, mas os pertences não estavam lá. Depois seguiu gritando. Eu disse que iria na casa do amigo dela, que estava guardando o resto das roupas na casa dele. Ela começou a gritar e ligar para o amigo, dizendo que se eu fosse lá, não era para abrir, que eu estava agressivo e descontrolado. No momento da briga, eu disse para ela que iria sim e que era melhor ele abrir, que eu queria recuperar as roupas e não me importaria de expô-la na internet como ladra e cleptomaníaca. Ela correu e pediu ajuda chorando para um vizinho. Fez inclusive o pai dela me ligar. Estranhamente, na conversa com o pai dela, mesmo ele sendo militar, não brigou ou discutiu comigo. Agiu de maneira neutra na história e falou: "Ok, entendo. Desculpe qualquer coisa. Se você realmente estiver com a chave e o cartão dela, entregue para ela em um outro momento ou deixe com o síndico." No decorrer do mesmo dia, ela ligou para minha mãe e disse que estaria na delegacia, fazendo uma ocorrência contra mim por agressão, que eu era um descontrolado. E minha mãe conversou com ela, inclusive falou: "Estranho, né? Pois fora hoje, nunca vi vocês brigarem."
ela fez questão de ir atrás de cada contato meu do sexo feminino pelas redes sociais, seguidoras do Instagram, contatos do Facebook, e dizer para todas elas tomarem cuidado que eu a teria agredido. Fez questão de entrar em contato com outras mulheres com quem me relacionei para falar mal de mim. Meus amigos me incentivaram a fazer o mesmo como forma de retribuir o seu ataque. Nesse processo, descobri uma porção de coisas muito bizarras sobre o ex-psicólogo dela. Segundo ela, ele vinha com frequência para nossa cidade persegui-la e segui-la. Segurava ela pelo braço, criava fakes para tentar contato pelas redes sociais. O que eu achei estranho é que o pai dela, militar, era amigo dele no Facebook. Que tipo de pai militar seria amigo do psicólogo que abusou sexualmente de sua filha, que abusou mentalmente de sua filha? Ela dizia que o pai dela não encarava aquilo como abuso e que ele via aquilo apenas como um relacionamento conturbado. Sim, o ex-psicólogo dela disse que não queria entrar em detalhes, mas me passou contatos e informações que poderiam confirmar que ele não vinha à nossa cidade há 2 anos. Também alertou: cuidado, ela sofre de uma espécie de esquizofrenia, é perigosa e por onde passa ela arruma problemas. Sobre o ex-namorado. Ela dizia que ele ainda a amava e que com frequência bebia, ia na casa dela e ela não abria a porta, que ele era agressivo e a havia traído. Também disse que queimou todas as fotos que tinha na casa dele e que ele, com frequência, pedia comida do restaurante onde ela trabalhava via aplicativo e enviava elogios, que também teria encontrado com ele para entender os erros que cometeu no passado, para não voltar a praticá-los comigo. Outra mentira friamente calculada. O ex-namorado dela não morava mais no nosso estado há anos, está noivo e não fala com ela há muito tempo. Ele disse que sim, conversou com ela há mais de um ano, mas não foi por esse motivo, até porque eu e ela não nos conhecíamos ainda. A conversa que ele teve com ela foi porque ela disse que se mudaria e queria dar um adeus, mas quando se encontraram, ela prontamente deu indícios na conversa que queria reatar o relacionamento. Ele também falou que nunca pediu comida do restaurante onde ela trabalhava, até porque não morava mais no mesmo estado, mas que eu passasse o nome do restaurante para ele realmente nunca pedir nada de lá, que ela era descontrolada, que foi um relacionamento muito difícil, que ele paga terapia até hoje, já faz 2 anos, e que ela iria me perseguir e tentar entrar em contato de qualquer forma, para eu me preservar, que a minha paz valeria mais que tudo isso, e ainda completou: eu nunca traí, e eu nem te conheço, não tenho por que mentir. Sobre o namorado imaginário, ela com frequência curtia fotos de um homem que é modelo, uma espécie de subcelebridade na nossa cidade. Entrava diariamente em uma rede social Tumblr do mesmo cara para olhar as suas poesias que, segundo ela, ele escrevia para ela mesma. E ela dizia: ele escreve com frequência para mim sobre o amor que nós vivemos e hoje somos muito amigos. Eu acho que ele tem uma mágoa comigo porque eu neguei o pedido de namoro dele para namorar com você. Eu desconfiei, porque o mesmo cara a ignorava categoricamente. E sendo bem franco, havia muitas mulheres bem melhores e mais atraentes à disposição dele. Ao conversar com ele, ele falou que a viu apenas uma vez na vida e que não a respondia porque achava ela chata e que estaria namorando há quase um ano. Sim, isso mesmo. Ela viu um homem na rua, o achou bonito, inventou que teve uma relação com ele, inclusive mentiu que conheceu os pais do rapaz, e não foi apenas para me fazer ciúmes, pois ela inventou a mesma história para os seus amigos mais íntimos. Falsa acusação de violação. Ela contava que um cara que ficava com uma amiga dela a teria violado sexualmente. A situação que ela conta é que essa amiga dela tinha muitos ciúmes dele, do seu ficante e da minha ex, pois eram muito amigos. Que foram em uma festa uma vez, enquanto essa amiga dela não estava na cidade, e só se lembra de ter acordado na cama dele e chorando. Então ela perguntou se ao menos ele havia usado camisinha.
Ela foi correndo para casa na mesma hora, segundo o que ela me contou. Eu desconfiei, pois ele não estava bloqueado em nenhuma rede social dela. Ao falar com ele, adivinhe? Sim, senhores, ela traiu a melhor amiga e ficou com ele na festa, na frente de vários conhecidos, e para se proteger, inventou uma falsa acusação de abuso sexual. Ele também me informou e provou que ela sempre deu em cima dele, que quando eles transaram, ela nem bêbada o suficiente estava, e que também a pergunta, pelo menos tu usou a camisinha, foi feita de forma sagaz, que ainda almoçaram e ficaram à tarde juntos, e depois ele a deixou em casa tarde da noite. Alguns detalhes adicionais soltos, mas não menos importantes. Com frequência, ela atrai homens com a desculpa de sexo fácil, e caso os mesmos só a tratarem como sexo casual, ela faz de tudo para manchar a imagem e reputação deles, como dizer que eles eram falsos e manipuladores. Ela é incrivelmente promíscua nas redes sociais. Fala com frequência que gosta de transar loucamente e apanhar. Olhando a linha do tempo do Twitter dela, por exemplo, é perceptível que ela se apaixona por uma pessoa diferente todo mês. Com frequência, ela inventava que diversas pessoas que eu conhecia teriam dado em cima dela, homens e mulheres, se colocando assim de uma forma supervalorizada. As mesmas pessoas negam e comprovam que isso nunca aconteceu. Ela flertava com o seu melhor amigo gay, flertava com todos que podia a todo momento. Mesmo quando estava comigo, flertou com meus colegas de trabalho, com amigos em festa, sempre de maneira sutil e sagaz. Ela tem dificuldade em assumir mentiras, mesmo quando eu colocava todas as provas na mesa. Ela sempre tentava inverter a situação e, quando não tinha para onde fugir, ela surtava. Ela era agressiva com frequência. Ela não tem nenhuma amizade de infância. Todas as suas amizades são superficiais e não existem há mais de um ano. Ela se comporta de acordo com o ambiente em que está. Ela várias vezes fez piadas machistas, sexistas e LGBT-fóbicas na minha roda de amigos, o que gerou um comentário entre eles. Para uma esquerdista, ela é bem machista, não é? Ela vai na mesma psicóloga há cerca de 6 ou 7 anos. Mentiu que trocou de psicóloga várias vezes. Ela não faz consultas por videochamadas ou vai ao consultório de modo tradicional. Ela apenas a chama quando precisa e conversa apenas por mensagem de texto no WhatsApp. Ela ameaçava que iria se matar várias vezes e estaria em contato com o Centro de Valorização à Vida. Às vezes, eu demorava para responder ou retornar uma ligação por estar trabalhando, por exemplo. Ela dizia que estava sozinha em casa, dentro do apartamento, e tinha acabado de tentar se matar. Quando eu chegava lá, ela estava chorando em um canto, mas já aconteceu de eu ir de surpresa e ela estar na casa de uma amiga bebendo. Ela já invadiu minha casa 2 vezes, uma por eu estar com um amigo bebendo e outra por eu não querer falar com ela naquele dia. As 2 vezes recebi tapas e socos enquanto ela gritava: "Diz pra mim que tu me odeia, que tu quer que eu me mate, que eu sou uma merda ambulante." Ela às vezes se vestia de maneira incrivelmente feminina, às vezes se vestia de maneira incrivelmente masculina. Ela afirmava ser bissexual, mas nunca conseguiu provar que se relacionou com nenhuma mulher. Ela não tem medo de mentir, mente com maestria nas situações mais complexas, inclusive coisas pequenas como o que comeu e o que estava vestindo. Ela desenvolveu uma obsessão pelo meu celular. Aquela mulher que era perfeita e não ciumenta excluiu mais de 300 mulheres do meu Facebook e parou de seguir mais de 150 mulheres do meu Instagram. Sim, algumas eram possíveis interesses românticos, mas outras apenas amigas que estavam inclusive namorando ou casadas e com filhos. E ela simplesmente dizia: ela é falsa. Ela chegou a inventar uma regra idiota de darmos as redes sociais um para o outro. Ela excluiu, por vontade própria,
homens que ela teria interesse, e após o término, entrou em contato com todos eles, dizendo que eu teria hackeado as redes sociais dela, usando a minha profissão, que sou engenheiro de software. Ela tinha uma espécie de obsessão estranha pelo ex-namorado, guardava cerca de 20 fotos dele e também, quando estava deprimida e sozinha, entrava no Instagram da atual noiva dele. Ela criava fakes para toda a situação, para curtir fotos dela, para simular que seria uma possível amante minha, a fim de me forçar a mostrar o meu celular para ela. Chegou até a forjar a conversa de um homem que estaria interessado nela. Eu não falo com ela há mais de um mês, mas ela segue falando por aí que eu agredi, que eu menti, que eu era manipulador, agressivo e também mente que eu atraí, tal como fez com o ex-namorado. Não é comum você estar conversando com uma mulher e ela simplesmente te bloquear ou informar que entraram em contato com ela para dizer que você é perigoso, que é agressivo e então sumir. Pago psicóloga. Meu carro está estragado. Algumas pessoas acreditam nela e me olham de maneira estranha. Às vezes, tenho crises de pânico, perco o sono e estou com problemas financeiros. Tudo por ter me tornado dependente de uma pessoa sórdida e maléfica.